Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde com sua paz, com suas bênçãos. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. A ti, sobretudo, meu anjo da guarda, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Esta é uma prece que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo como um exemplo para quando nós formos conversar com os nossos anjos de guarda, para que nós possamos falar aos nossos anjos de guarda. Então, nessa doutrina que nós professamos, é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: vamos orar por fulano de tal. Beltrano está doente, está precisando de ajuda e de nossas orações. E as pessoas se juntam para orar em favor daquele que precisa, em favor do mais necessitado. Mas dificilmente nós escutamos alguém dizer: vou orar por mim mesmo. Vamos orar por nós mesmos. A princípio, quando nós falamos em orar por nós mesmos, parece um pensamento egoísta. Porque nós estamos acostumados, quando dizemos que é para nós mesmos, a ideia que nos passa é de que eu devo desejar aquilo que é do outro para mim. E que só para mim eu devo buscar alguma coisa. Mas os Espíritos nos têm ensinado que quando nós dizemos desejar por si mesmo, fazer a opção por si mesmo, como os Espíritos nos disseram, principalmente Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ele está falando da nossa perspectiva, sobre a nossa perspectiva intelectual e moral. Então, que desejemos para nós aquilo que for de melhor, é desejar o que é bom, o que é salutar, o que é equilibrado, o que é ético, o que é moralmente elevado. Porque assim eu vou construir alguma coisa em mim que é positiva. E quando eu for doar ao meu próximo alguma coisa, eu vou doar o que há de melhor, porque eu construí em mim o que há de melhor. E quando doamos alguma coisa, nós só podemos doar daquilo que temos. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, fazer a opção por si mesmo é desejar a si mesmo a renovação, o crescimento, para poder fazer o melhor àqueles que nos rodeiam. É oferecer o que há de melhor. Então, nessa maratona de construção interior que nós nos lançamos, Allan Kardec previu que nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos. E realmente é muito difícil, é uma batalha muito dura. A pior batalha, a mais difícil batalha que possamos empreender é aquela que nós lutamos contra nós mesmos.
contra os nossos defeitos, contra as nossas fraquezas. Então, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando ele disponibiliza uma coletânea de preces espíritas, ele, no item 2, ele fala da prece para si mesmo, aos anjos de guarda e aos espíritos protetores. Essa ideia dos anjos guardiões, do anjo de guarda, ela teve início com o Papa Gregório Magno, que foi o primeiro a introduzir a concepção da angelologia na teologia cristã do Ocidente. A partir daí, a partir dessa proposta do Papa Gregório, surgiram, além dos anjos que já tinham, foram criadas outras duas classes de anjos, os querubins e os serafins. Mas essas classes de anjos jamais foram mencionadas na Bíblia, no Novo Testamento, como seres angelicais. Mas essa questão do anjo de guarda está de tal forma entranhada no conceito religioso do Ocidente, que Allan Kardec, quando ele estava então arguindo aos benfeitores espirituais, ele questionou aos benfeitores a respeito do anjo de guarda. E a pergunta dele foi colocada no Livro dos Espíritos, sobre o número 490, quando diz assim: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? Afinal de contas, o que é o anjo da guarda, o que é o anjo guardião? E os Espíritos responderam: ele é o Espírito protetor pertencente a uma ordem elevada de desenvolvimento, uma ordem elevada de adiantamento moral intelectual. Então Kardec, ele explica no Evangelho da seguinte maneira: todos temos, desde o nascimento, um Espírito bom que se ligou a nós e nos tomou sob sua proteção. Desempenha junto a nós a missão de um pai para com o seu filho e a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Então é como um pai que nos toma a guarda e que se propõe a nos conduzir, que se propõe a nos ajudar na nossa evolução espiritual. Aquele que vela por nós, que quer o melhor para nós. E o pagamento que ele recebe é a felicidade que ele sente quando vê que nós aceitamos aquilo que ele nos ensina, que ele nos induz, né? Então ele fica muito feliz. Mas quando nós também não ouvimos aquilo que ele nos diz, aquilo que ele nos aconselha, ele sofre com o nosso sofrimento. Ele sabe que vamos sofrer e ele sofre por isso. Antes, nós tínhamos um conceito a respeito do anjo de guarda, era um conceito equivocado. Diz aos Espíritos que por muito tempo nós lemos, através das imagens que nos foram oferecidas, que o anjo de guarda era aquele ser de asas brilhantes, né, de roupas claras, que caminhava junto ao nosso calcanhar, e que, como babá, nos segurava quando tropeçávamos, que nos salvava quando estávamos fisicamente em perigo, e que, mesmo contra a nossa vontade, nos socorria dos desastres iminentes. Então, nosso conceito de anjo de guarda era aquela babá que deveria ficar atrás de nós, aonde nós fôssemos, ele iria atrás,
para que nós não deixasse que nós cometêssemos erros, para que nós não viéssemos a cair nas dificuldades da vida, e que tudo o que de melhor tivesse na vida Ele pudesse encaminhar para que nós tivéssemos. Esse era o nosso conceito de anjo de guarda, né? De anjo guardião. E muitas vezes nós perguntamos: quem é o meu anjo de guarda? Qual o seu nome? Qual a sua origem? Alguns de nós já tivemos essa preocupação, esse interesse em saber de quem se trata o nosso anjo de guarda, até para que nós possamos nos dirigir a Ele, até para que nós possamos falar com Ele nas orações. E Kardec diz assim: o seu nome pouco importa, pois pode acontecer que ele não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo, então, como nosso anjo de guarda, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior que nos inspire a mais viva e particular simpatia. Então, o nome, quem ele é, pouco vai importar para nós. Mesmo porque pode acontecer, ou acontece na maioria das vezes, nós não conhecemos. Pode ser que ele é de encarnações, e com certeza é, porque ele é um espírito superior, de encarnações pregressas, e nós não vamos saber quem é. E se ele se chama tal ou qual a importância disso? A nossa comunicação com o nosso anjo de guarda não se dá pelo nome, não é por eu chamá-lo, mas pelo pensamento, pela mente, pelas vibrações que eu emito. É dessa maneira que nós nos comunicamos com os nossos anjos de guarda. Então não importa quem ele seja, qual seja o seu nome, nós vamos invocá-lo pelo nosso pensamento. Quando eu estou orando e digo: meu bom anjo guardião, espíritos protetores, ou até eu me dirijo a Jesus pedindo a Ele que permita que meu anjo de guarda possa me acompanhar, me ajudar, me intuir em uma dificuldade que eu possa estar tendo. É o suficiente para que eu me comunique com o meu anjo de guarda. Então, em nossa vida, não está presente somente o nosso anjo guardião. Estão presentes também outros espíritos que nos acompanham, né? E sempre um espírito superior. E Kardec diz assim, que além do nosso anjo de guarda, que é sempre um espírito superior, temos conosco os espíritos protetores e temos os espíritos simpáticos. Os espíritos protetores, embora menos elevados, não são menos bons e benevolentes, são parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos, intervindo muitas vezes nos atos de nossa vida. Então, os espíritos protetores são aqueles espíritos que simpatizam conosco, que têm por nós um carinho, um amor, e que nos vêm ao nosso socorro. Vem até nós para nos ajudar. São muitas vezes parentes queridos, são muitas vezes amigos que nós fizemos, e muitas vezes também são parentes daqueles a quem nós ajudamos. Quantas vezes pais, né, cujos filhos foram ajudados por uma pessoa se sentem gratos pelo que ele fez e vem então, em agradecimento ao amparo que foi dado ao seu filho,
retribuir em forma de bênçãos aquilo que foi feito por ele. São os espíritos protetores. E os espíritos simpáticos são os que se ligam a nós por uma certa analogia de gostos e de pendores. Eles se ligam a nós por aquilo que nós somos, pelos nossos valores, pelos nossos interesses, né? Por aquilo que nós fazemos, pelo que nós pensamos. Eles se vinculam a nós através disso daí. E podem ser bons ou podem ser maus também, conforme a natureza das inclinações que os atraem. Então, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, os nossos valores, os nossos pendores, as nossas fraquezas, também atraem espíritos que se vinculam a nós da mesma forma que o espírito superior se vincula a nós. Da mesma forma que o espírito simpático se vincula a nós. Se nós temos o pensamento no bem, a proposta do bem, o conceito do bem, os espíritos que estão ligados a esse tipo de ideal se vinculam a nós. E se nós temos pensamentos desajustados, desequilibrados, pensamentos menos bons, aqueles espíritos que também têm esse tipo de pensamento de interesse também se vinculam a nós. Né? Então, junto conosco, além dos bons espíritos, existem também os espíritos que estão interessados na nossa perda, espíritos que estão interessados no nosso mal, que estão interessados em nos desviar do caminho do bem. E Kardec diz assim: os espíritos sedutores, que são esses espíritos menos bons, se esforçam por nos afastar do caminho do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aí nós começamos a ter a inquietação, né? Como um espírito me sugere um mau pensamento? Como é que um espírito faz que eu pense mal, para fazer com que eu pense mal? Ele entra no meu pensamento, é uma coisa assim mirabolante, que ele toma conta da minha mente e passa a comandar a minha mente. Seu Praeiro, ele tinha uma forma de mostrar, né, uma imagem sobre essa questão colocada por Kardec, muito interessante. Ele dizia assim, que o espírito mau que procura intervir no nosso pensamento, ele age como um pescador, que vai cebando o peixe, todo dia dá o alimento para o peixe, e o peixe vai se acostumando com aquele alimento, até que um dia, junto com o alimento, vai o anzol, e ele fisga o peixe. Mas o espírito, quando ele tenta, né, nos fazer intervir nos pensamentos, sugerindo o pensamento, nós acatamos, porque o espírito ele vai repetindo para nós aquela ideia, ele vai falando para nós aquela ideia que ele quer nos sugerir. Faça isso, faça isso, faça isso. E aí, de repente, quando nós percebemos essas vibrações, porque a maioria não escuta a voz do Espírito, mas percebe a vibração que ele emite, então nós reagimos. No começo nós reagimos, mas aquilo se torna tão corriqueiro, aquilo se torna tão insistente, que nós vamos nos acostumando com essas vibrações que ele emite. Até que um dia, nós, numa atitude desequilibrada, numa atitude não boa, nós assumimos aquela vibração e fazemos aquilo que ele sugere. É dessa forma que ele intervém em nossos pensamentos.
E Kardec continua: aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. É muito comum nós ouvirmos a pessoa dizer assim: ele bebe porque o Espírito faz ele beber. Ele come demais porque o Espírito faz ele comer. Ele faz tal coisa porque o Espírito faz. Não faz. Ninguém é capaz de fazer com que eu tome uma atitude que eu não estou acostumado a tomar, que eu não acho correto, que eu não acho certo. Uma pessoa que não tem o hábito alcoólico, ninguém consegue fazer ele beber. Uma pessoa que não tem o hábito dos maus pensamentos, ninguém consegue fazer ele ter maus pensamentos. Mas os espíritos, os maus espíritos encontram acesso na nossa alma pelos pendores que nós já temos. Então ele consegue fazer conosco aquilo que nós temos em tamanho pequeno, ele expande, ele aumenta. Mas não é ele que criou em mim a necessidade. Eu é que já tenho essa necessidade e ele só faz aumentar aquilo que eu já tenho, que eu já trago comigo. Essas são as rachaduras, as trincas existentes em nós que eles encontram para ter acesso à nossa alma. Há os que se agarram a nós como uma presa, mas que se afastam quando se reconhecem impotentes para lutar contra a nossa vontade. Então, quando nós resistimos às más influências, os espíritos, eles nos deixam, porque ele percebe que ele não vai conseguir nada ali com aquela pessoa. Então, ele desiste e segue em frente. Ele desiste e vai atrás de outra vítima. Por isso é tão importante o nosso hábito da oração, o hábito dos bons pensamentos, porque na hora de travar essa batalha com essas vibrações penosas, essas vibrações pesadas, nós tenhamos forças para poder resistir, né? Então, Kardec, ele continua indagando os bons espíritos, e na questão 491, ele pergunta assim aos espíritos: qual a missão do espírito protetor? Qual é o que o espírito protetor faz? Qual é a função dele? Os espíritos disseram assim: há de um pai com relação aos filhos, há de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Mas vejam, meus irmãos, que essa é a função do espírito protetor, essa é a função do nosso anjo de guarda. Mas nós precisamos levar em consideração que existe uma questão muito importante que se chama livre-arbítrio. Um espírito superior jamais vai infringir o nosso livre-arbítrio. Ele nunca vai fazer aquilo que nós não queremos que ele faça. Ele nunca vai impor a vontade dele. Um obsessor impõe a sua vontade, mas um espírito superior não. O espírito superior respeita a nossa individualidade. Ele respeita a nossa vontade. E ele não vai impor isso a nós. Então, os espíritos protetores nos acompanham desde o momento da nossa entrada no corpo, no momento em que há a preparação para a nossa reencarnação. Os espíritos protetores, aqueles que irão nos guiar durante a vida, eles já se vinculam a nós, eles já estão junto de nós. E pode acontecer de ser a primeira vez que ele está nos guiando, mas pode acontecer também que ele vem nos acompanhando já de várias encarnações, né? Então ele nos acompanha desde a entrada no corpo físico até o momento de nossa saída dele.
acontecendo por vezes de prolongar-se além do corpo carnal depois do desencarne. E pode ser que ele também continue nos orientando e nos acompanhando quando nós já estivermos no plano espiritual na condição de desencarnar. Ele continue a missão dele. E eles estão sempre atentos conosco. Eles não estão nos acompanhando. Eles não estão atrás de nós, né? Mas eles estão atentos, eles estão ligados a nós mentalmente, espiritualmente, vibracionalmente, eles estão sempre ligados a nós, sempre atentos. Kardec explica que o espírito tem a propriedade de irradiar-se, e ele pode então estar conectado com vários lugares e várias pessoas ao mesmo tempo. Ele tem essa propriedade. Então, aonde quer que ele esteja, ele está ligado a nós. Aonde ele estiver, ele atenderá um chamado nosso imediatamente. Não precisa que ele esteja fisicamente perto de mim. Ele pode fazer isso de longe de mim, fisicamente longe de mim. Então, na questão 524, Kardec indaga aos benfeitores: os avisos dos espíritos protetores objetivam unicamente o nosso procedimento moral ou também o proceder que devamos adotar nos assuntos da vida particular? Muitas vezes nós achamos que os espíritos só se ligam a nós e só estão interessados na nossa vida religiosa, na nossa vida do movimento religioso. E não é. Ele está ligado a nós na vida como por completo. E os Espíritos dizem assim: tudo, eles se esforçam para que vivais o melhor possível, mas quase sempre tapais os ouvidos aos avisos salutares e vos tornais desgraçados por vossa culpa. Quando a gente está numa festa, quando a gente está numa reunião que tem muita gente, o que acontece? Nós sentimos dificuldade de escutar, às vezes, quem está muito próximo de nós, por causa do burburinho, por causa do barulho que se faz. Então, nós temos dificuldade de escutar. Na questão com os amigos espirituais, com os espíritos protetores, o que tapa os nossos ouvidos são os nossos defeitos, as nossas inquietações, a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, nossa falta de esperança. Então, isso vai ocupando um espaço na nossa mente que nós não conseguimos abrir espaço para escutar os bons espíritos. Nós não conseguimos perceber aquilo que os bons espíritos nos intuem, aquilo que eles nos recomendam. Aí a pessoa diz assim: e por que a gente escuta os maus? Porque há tanta facilidade de escutar o mau conselho e tanta dificuldade de escutar um bom conselho. Porque na nossa condição evolutiva, nós estamos muito mais perto do mal do que perto do bem. Nós estamos muito mais acostumados ao mal do que ao bem. Nós nos identificamos muito mais com a sombra do que com a luz. É por isso que nós escutamos o mal com mais facilidade do bem. Então é preciso que a gente abra espaço para que possamos começar a perceber essas vibrações sutis, leves, brilhantes, que nos são direcionadas pelos bons espíritos, né? E Kardec comenta essa resposta dos espíritos. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Muitas vezes nós recebemos esses avisos, esses conselhos dos benfeitores espirituais através de pessoas que estão à nossa volta,
que tentam nos abrir os olhos, né? Olha, mas você não acha que fazendo assim? Olha, você não acha que esse ponto, esse ponto de vista é melhor? Olha, o que você acha dessa opção que tem também para ser verificada? Então, eles chegam até nós quando eles não conseguem chegar diretamente, eles chegam através dessas pessoas que se tornam instrumentos da boa vontade, instrumentos do bem. Examine cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que se não aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se o houvesse escutado. Mas será que esses anjos de guarda, eles não se cansam de nós? Será que não existe um momento que fala, quem que aguenta com esse sujeito aí? Larga a mão, deixa ele à vontade. Né? E Kardec perguntou isso aos espíritos, na pergunta 495. Ele perguntou assim: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Será que o anjo de guarda, como diz o outro, né? Pica a mula, cai fora, né? Porque nós não escutamos os conselhos deles? E os espíritos disseram assim: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é o seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Não o abandona completamente, porém, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que esse o chame. Então, quando nós insistimos no mal, quando nós insistimos no desequilíbrio, ele deixa que façamos, é a nossa vontade, como os Espíritos ensinaram, é livre-arbítrio. Você quer fazer? Pode fazer. Mas, como diz Emmanuel, a semeadura é livre, faz o que você quiser, mas a colheita é compulsória. Você vai colher aquilo que você semeou. Então, os espíritos, os anjos de guarda, ele deixa. Você quer fazer? Ele fala, não faz. Não, mas eu vou fazer. Então faz. Ele deixa porque muitas vezes aí está o remédio para a nossa dor, para a nossa doença. Quando nós arcamos com as consequências dos nossos atos, nós acabamos aprendendo. Mas ele não se desliga completamente. Ele está sempre atento. E no primeiro momento, na primeira menção que nós fazemos de arrependimento ou de desejo de mudança, ele se liga a nós com mais força ainda para nos ajudar. E Kardec diz assim: Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo da guarda e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro acreditar que temos forçosamente um gênio mau ao nosso lado para contrabalançar as boas influências. Os espíritos maus comparecem voluntariamente, desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, seja pela nossa fraqueza, pela nossa negligência em seguirmos as inspirações dos espíritos bons. Somos nós, portanto, que o atraímos. Então, meus irmãos, os espíritos da guarda, os anjos da guarda, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. Agora, nós é quem decidimos que tipo de espírito nós vamos atrair. Quer saber que tipo de espírito está andando junto com nós? Para e pensa. O que eu tenho desejado? O que eu tenho pensado? O que eu tenho falado? Como eu tenho agido? É esse tipo de espírito que vai estar junto conosco, com toda certeza. Porque o espírito do mal, ele se liga a nós pela vontade dele, mas pela nossa também. Somos nós quem atraímos esses espíritos.
somos nós quem chamamos esse tipo de espírito para o nosso lado. Então, a responsabilidade é nossa. Não tem por que nós chorarmos e culparmos a quem quer que seja. A vida é péssima para mim, eu não tenho sorte na vida, porque isso, porque aquilo, porque fizeram. Não. Somos nós mesmos que preparamos o terreno onde nós pisamos. Só que depois que preparamos, nós temos que pisar. Tem outro jeito. Então, como nós vemos, nós não estamos abandonados pela bondade divina. Ela não nos desampara nunca. Os Espíritos dizem assim: sabe por que a tristeza às vezes toma conta de nós? O medo do insucesso, o vazio na alma nos assombra? É porque nos esquecemos de nossos anjos da guarda e achamos que estamos sozinhos, caminhando pela estrada desta presente encarnação. Precisamos adquirir o hábito de procurar e consultar esse amigo que temos. É preciso que desenvolvamos nossa sensibilidade para percebermos a sua influência em nossa vida, para captarmos os seus conselhos e a sua assistência em nossos momentos de aflição. É preciso, nós dedicamos muito tempo da nossa vida à correria do dia a dia, à correria do trabalho, à luta por conquistar aquilo que nós achamos que seja importante para nós conquistar. Nós estamos sempre nos atirando a essa loucura que se torna a nossa vida quando nós vamos nessa luta desenfreada por ter mais do que ser. E esquecemos que nós precisamos, se nós precisamos do alimento material, nós precisamos do espiritual também. Então nós esquecemos que nós precisamos ter um momento de reflexão, precisamos parar alguns minutos por dia, pensar em Deus, pensar em nós, pensar nas bênçãos, nas dádivas que nos são concedidas no dia a dia. Ninguém é tão desgraçado que a providência divina não esteja ajudando, amparando, que não esteja recebendo uma dádiva que seja, por menor que seja. É que nós não percebemos. Na nossa condição evolutiva, nós só conseguimos perceber aquilo que é material, aquilo que nos toca. Nós só conseguimos perceber aquilo que nos causa uma impressão física. Mas esquecemos do estado de espírito, da alma em serenidade, né? Da mente em tranquilidade, do espírito em paz. E nós precisamos disso. Nós lemos o Evangelho, mas lemos, aquilo passa só pelo nosso intelecto. Não meditamos naquilo que nós estamos lendo. Nós falamos de Deus, mas não procuramos perceber aquilo que Deus representa verdadeiramente para nós. E quando nós nos sentimos sozinhos, desamparados, buscarmos em Deus a nossa superação, as nossas forças. Mas é preciso pedir com convicção. É preciso pedir e acreditar. É preciso pedir e esperar que aquilo que nós merecemos e que nos convém nos será dado. Não aquilo que nós desejamos e que impomos, mas o que nos convém e aquilo que nós precisamos. E Ele estará sempre junto de nós, o nosso anjo de guarda, pelo muito amor que Ele tem por nós. É por amor que Ele se liga a nós, não é por interesse. Não há outro tipo de pagamento para Ele a não ser o amor. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde em paz e que nós possamos nos reconciliar com os nossos anjos de guardas e conosco mesmo. Que Jesus nos abençoe. Vamos orar. Vamos convidar os nossos irmãos a